Estamos gravando, pausa pro café, rolando. Já! Tomada Ah, 2. tomada 2. Mentira, tomada 1. Um seriado que eu vi um tempo atrás e eu esqueci de comentar aqui, mas que é muito, muito bom. E eu lembrei dele porque essa semana ele ganhou algum prêmio aí. Meme! Um Emmy, talvez? É algum prêmio que teve, eu não acompanho os Ganhou um prêmios. meme. Eu Ah, tava assistindo por tédio, Amy, mas depois eu comento. cara, Vai. se chama The White Lotus. E, Hum, cara, são só. Não sei se chega a ser 10 episódios, acho que não, acho que são tipo 8 episódios. E é sobre um hotel no Havaí, cheio de gente rica e uhum, escrota, basicamente. uhum. Cara, é fantástico, assim, os personagens daquilo É são. comédia? É, né? É, é... Sim, eu diria que majoritariamente comédia, mas tipo, tem coisas. Sério, drama comédia, a saga lá tá. Eu acho que foi minha irmã que Uma comentou gata sobre está ela. É. ressuscitando. Eu achei bem interessante A também o que ela premissa, falou. assim, é que, tipo, começa com um cara no aeroporto. E daí tu descobre que, tipo, naquela última semana morreu alguém num hotel. É um E aí, resort? É um um resort, né? resort, é. E aí volta, né, uma semana antes. E daí é meio que cada episódio é praticamente um dia ou algo assim. Então você sabe, aquele tempo todo você sabe que alguém vai morrer, então você fica, tipo, olhando os personagens e, tipo, quem é Você que. não sabe quem, no Você caso, não né? sabe quem é. Você sabe que não é o cara que aparece lá no primeiro episódio, né? Que é porque ele tava falando pra alguém, né? Que, Uhum, que, que a que pessoa morreu. Que morreu. morreu Então tu alguém. sabe que ele não é, mas é algum dos outros, assim. E tem tanto personagem bom, assim, cara, de engraçado. Ah, deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo, assim, tipo. Eu Assim, tenho uma curiosidade sobre essa série que eu hum, vi no Emmy. O diretor, ele gravou em meio à pandemia e acho que o resort até é dele. O resort onde ele gravou. Então, tipo, ele tentou otimizar ao máximo. Tava com a pandemia ocorrendo, então ele convidou uma galera ali famosa pra participar da série dele, que ele que escreveu também todos os episódios, e conseguiu dirigir. Afinal de contas, a locação era dele. E daí ele fez todo esse recurso. Tanto que eles fizeram piada quando a White Lotus ganhou, acho que de melhor roteiro. Foram os caras do The Office. Aquele casal, o Ryan e a. Em? Ah, não. Não, não. Ah, Kelly? A Kelly, Kelly. Kelly, Kelly. O Ryan e a Kelly, foram eles que anunciaram. E daí eles fizeram piada com o White Lotus. Eles falaram: nem sempre é fácil escrever episódios, a não ser que você seja o diretor do White Lotus, que tem todos os recursos facilitados na sua frente. Mas é isso, cara. Tipo, aproveitou a situação que ele tava e escreveu a série. Mas, tipo. Será que E ele falou pra alguém, ó, pessoal, vou ter que matar alguém pra escrever isso aqui ou foi surpresa? Mas os personagens são, tipo, muito únicos, assim, na sua. Cada um é, tipo, um estereótipo meio escroto, assim. uhum. É, é mesmo muito bom, assim. Tem, tipo, quase nenhum. Tem, tipo, acho que um personagem só que tu consegue empatizar, assim. O Uhum. resto é só, tipo, vergonha alheia mesmo. Escroto, full escroto, né? Não, Essa, ou vergonha mesmo, assim. Tipo. uhum. Essa premissa me lembra Big Little Lies, porque a ideia é a mesma do assassinato, né? Você começa o primeiro episódio sabendo que alguém morreu. Uhum. Porque começa com uma coletiva de imprensa e ao longo dos episódios vai tendo entrevistas com pessoas que estavam no local em que essa pessoa morreu. Mas até o último episódio você não consegue saber quem foi que morreu ou quem ficou vivo, né? Porque também não mostra quem ficou vivo depois, né? Nessa ideia segue a mesma. Eu gosto dessas Premissas. whodunits, né? É, É um whodunit, Falando né? em Tipo, quem Whodunit, foi? você assistiu... Alguém que Traduzindo, assistiu... quem foi que fez. Como é que é o nome daquele negócio? Knives Out? Entre facas e segredos? Já, Isso. já. Vai ter a continuação. Continuação não, né? Vai ter Vai ter um vai ter uma segundo filme sequência. agora. Uhum. Uhum. Só que eu É, não sei. Eu acho que, além do detetive principal, que é o Daniel Craig, não tem
Ninguém que retorne. Personagens, eu acho que é tipo outro caso, assim. Mas É um bem- filme divertido esse. Esse filme é bem divertido. divertido, né? Tu já assistiu, Tots? Não, mas vocês já recomendaram uma vez por causa de algum conto que eu escrevi Eu acho que do foi o teu Natal. conto de mistério, Isso, desse foi assassinato. aquele live, esse mesmo. Ele é divertido, ele é um whodunit bem raiz, assim. Todos os personagens têm um possível motivo pra ter assassinado a pessoa, e aí você fica o filme inteiro tentando descobrir quem é. Uhum, É bem legalzinho. uhum. E também nessa mesma pegada de. ah, quer dizer, não é bem a mesma pegada, mas algumas coisas tem algumas similaridades. Mas é outro seriado muito bom que eu voltei a assistir agora, que teve temporada nova, que é o Atlanta. Ah, Sim, Eu sim. tinha visto desse seriado, até baixei, mas eu não comecei a assistir ainda. cara, é tão bom esse seriado. É muito bom. Tu já viu até qual temporada, Otávio? Só vi a Ah. primeira, ainda não vi a segunda, mas Eu tô tô, pra ver. eu tô vendo a terceira agora, mas É a acabou de sair a. última. Não, é que acabou de sair a quarta, eu acho. Então a quarta é a última, desculpa. Porque não, mas eu também achava que tinha acabado de sair a terceira, mas no fim saíram duas esse ano, aparentemente. Então é as duas últimas Hum. temporadas. Mas faz sentido, ele é um. São histórias quase que não conexas, né? São o mesmo personagem, mas não é uma história contínua. Às vezes tem assim umas histórias bem. Tipo, o episódio que eu vi hoje da terceira temporada não tem absolutamente nada a ver, não tem nem os personagens do seriado. É tipo uma história standalone. Uhum. E é tipo, basicamente a premissa é que um cara processou a Tesla porque descobriu que sei lá, um antecedente do CEO da Tesla, que eles mudam o nome, tinha escravizado o antecedente do cara. E processa o cara e ganha tipo 50, sei lá, milhões, ou ganha alguns bilhões de dólares, uma coisa assim. E Uhum. aí isso abre precedente e todos os negros começam a fazer isso, processando. Empresas. Uhum. Empresas não, pessoas. Eles vão processando Uhum. pessoas. Tá. Então eles começam a fazer, tipo, background check, descobrir quem que. Era ah, dono de quem escravo e era dono de tal. escravo. E o episódio segue a vida de um cara, que é tipo um cara branco de classe média, assim. E a dinâmica que isso causa no trabalho, assim, né? Todo mundo, a princípio, assustado com isso, dos negros começarem a pegar, a processar todo mundo. E depois começa. Pá, é muito bom, assim. Ah, Ele é uma realidade distópica, né? O Atlanta. Só que ele não fica bem claro isso. assim, a Mas maioria dos episódios é bem pé no chão, assim, tem tipo umas coisas sim. meio. Tem uns personagens meio malucos, assim, mas segue, tipo, tem o plot principal, é um Uhum. cara que começa a ser empresário de um rapper, que é primo dele. Paperboy! Paperboy, que é um personagem fantástico, assim. E é meio que isso, assim, tem tipo umas maluquices, mas é praticamente tudo muito dentro da realidade, assim. E eles tiram muito sarro de brancos no geral, principalmente brancos ricos, assim, né? Nossa, eu acho que é um dos últimos da primeira temporada que eles vão numa festa de um cara branco, mas é um cara branco que estuda negros. Ah, E aí, cara, esse episódio é fantástico, velho. Porque ele fica em um clima desconfortável o tempo inteiro, porque o cara fala, eu entendo a sua dor, e ele fica, que maluco, como é que você entende minha dor? uhum. Você fica estudando o crânio dos meus antepassados. Mas esse episódio, e eu acho que a gente já comentou no episódio do Sindicato, que dos que eu assisti, o meu favorito é o Canal da Diversidade, que é um episódio que não tem nada a ver com nada. Ele é um episódio totalmente à parte, mas é um canal. Você fica assistindo a programação desse canal de diversidade o episódio inteiro. Só que ele conta umas histórias assim fantásticas do o garoto negro que acordou um dia e se auto-identificou como um homem branco de 34 anos. E é isso, o episódio. Essa sketch é muito boa, cara. Eu gosto muito. Esses episódios que eles fazem, que não tem nada a ver com o resto, assim, são muito bons. É o Donald Glover, né? É, O criador e protagonista da série. Ele é muito bom. Muito também bom mesmo. conhecido como Childish Bambino. Uhum. Que estourou no This is America, né? Por acaso eu não gosto muito dessa música, mas ele como roteirista e produtor é incrível.
quem gosta das comédias mais antigas provavelmente deve conhecer ele de Community. Ele Community é bem foi, legal. Eu gostei. ele foi um personagem recorrente durante as primeiras temporadas. E depois saiu pra fazer as coisas próprias dele. Hoje tá fazendo aí o Atlanta, já interpretou em Star Wars também. Já Qual que participou de Homem-Aranha. Já participou de Homem-Aranha, é verdade. Mas em Star Wars ele é o Lando, acho que é. O jovem Lando. Ele, no filme do Han Solo. Ah, não sabia. Mas ele é um bom ator, cara, e um bom Ele roteirista é muito também. bom ator. Mas muito que Ah, bem. O que mais temos, Tots? não perder muito costume, sempre trazer um pouco de conversa de livro. O sindicato dos escritores é bom, né? Sindicato dos Leitores. É, Falar Sindicato dos Leitores. Puta merda. desse livro que tem uma capa lindíssima que eu acabei de ler agora. E que eu tava muito animado pra ler. E fiquei muito decepcionado. Foi muito triste. e qual é o livro para os nossos Ah, ouvintes? Desculpa, eu sempre esqueço. O livro, essa edição aqui que tô mostrando em inglês, se chama Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. E eu acho que traduziram na versão que acabou de lançar no Brasil, traduziram acho que pra amanhã e amanhã e amanhã. É isso? Né? Isso. Uhum. Não, traduziram literal. Por que a decepção? E o nome da escritora é Gabrielle Zevin. Acho que ela é britânica, se não me engano. Do Grande Império. Então, porque explicando um pouco sobre o que é o livro, eu comprei ele porque eu tinha visto uma recomendação no Twitter e me pareceu interessante a sinopse, que é sobre um cara e uma guria, basicamente, que quando eram crianças se conhecem no hospital. Ele porque ele tá com o pé quebrado, sofreu um acidente, e ela porque a irmã dela tá com câncer no hospital. E eles se conhecem na sala de jogos, tipo, não é um fliperama, mas é tipo, tem um videogame lá. Só uma brinquedoteca quase, né? É, isso aí tem um Super Nintendo lá na sala de jogos do hospital e eles se conhecem lá. E aí, muitos anos depois, quando eles estão na faculdade, eles se encontram de novo e começam a fazer jogos juntos. Então é um livro que gira em torno de jogos. Né? E não tem muitos assim. Uhum. E a decepção é porque o livro começa muito forte, assim, muito bom. Toda essa parte inicial é muito boa. Mas depois cai num problema que talvez não irrite todo mundo na mesma proporção que me irrita, mas o que acontece é basicamente. Parece que a autora faz uma checklist assim, de tudo que é cool no Twitter. Uhum. E tem que colocar tudo isso no livro, sabe? Qualquer coisa. Tipo o quê? Tipo o quê? Vou dar alguns exemplos. Não estraga muito. Mas não é assim, não estraga. Mas tu tá me perguntando exemplo do que é cool no Twitter ou o que ela faz no livro? As duas coisas. As duas coisas. Assim, É que você falou que ela verifica o que é com no Twitter e ela, vou inserir isso no livro. Mas assim, é basicamente o que no Twitter acontece muito, né? Das pessoas pegarem qualquer pauta e usarem pra se elevar, né? Pra mostrarem como. Tipo, qualquer coisa que é atualmente aceitável. Então, tipo, por exemplo, com Black Lives Matter, eu lembro que tipo, o pessoal no Instagram ficava postando quadrado preto, não sei o quê. E muitas vezes fazem sobre ela, se algo ser sobre ela, só pra dizer, tipo, olha, eu suporto Eu compadeço dessa pauta. É, isso aqui, né? Enfim. E como é que ela faz isso no livro, assim? Primeiro, o livro se passa nos anos 90. Grande parte do livro, assim, né? Ou seja, não existia nem Twitter ainda. Não existia Twitter, mas... E esse é um dos problemas que tem no livro, que é a ambientação. Pra mim, ela não soube ambientar o livro no sentido de que os personagens pensam e agem e falam como se fossem personagens agora, de 2020. E pronto. E daí vai o exemplo de uma primeira coisa que aconteceu que lançou esse. Quando tava no pico do livro, assim, na parte. Porque, ok, tá muito massa esse livro. E eu quase falei pro Otávio, porque ele tinha me perguntado como é que tava o livro quando eu comecei a ler. E eu quase falei pra ele, cara, muito massa, leia, porque você vai gostar. E daí no dia seguinte, quando eu cheguei, tipo, isso acho que era na página 80, sei lá. Aí me deu a pulga atrás da orelha, que foi uma cena. Os dois começam a fazer um jogo. Eles já estão fazendo assim há algum tempo, assim, eles estão passando o verão fazendo o jogo. E aí eles
vão falar sobre o gênero do personagem. E daí eles falam, tipo, acho que o personagem deveria ter gênero neutro, não sei o quê. Sim, acho legal. E aí eu parei, tipo, não, isso aqui, tipo... O jeito Imersão, né? que ela coloca o diálogo também é muito superficial. Assim, isso acontece em todas as vezes que ela faz esse esquema de checklist do Twitter, é sempre uns diálogos meio superficiais. Eu falei, peraí, 2 pessoas nos anos 90 têm essa ideia. Tipo, eu até acredito que existam jogos dos anos 90 em que não se menciona o sexo do personagem ou algo assim, mas deliberadamente vamos colocar um personagem com gênero neutro, porque é a coisa certa de se fazer. Essa discussão não existia. Não. Eu só queria dizer pros amigos que estão assistindo isso que a cena mais engraçada agora foi a Saga levantando e ela ia cair da cadeira e ela se empurrou pra dentro da cadeira. Que ela também está indignada com essa falsa pauta ativista e... mas eu entendo. Isso aí é muito, tipo, claramente quero incluir algo legal, só que tá na década errada. Mas calma, essa não terminou ainda, porque eu achei, ok, talvez isso tenha alguma relevância, alguma coisa assim, tipo, ok, já não gostei de como ela colocou, mas sei, talvez, e fui só esperando que fosse acontecer alguma coisa, e daí, cara, cada vez que eles contavam pra alguém isso do gênero, todo mundo achava super legal. Assim, era tipo... Normal. Achavam não só legal, como normal, tipo, numa discussão que 2 outros personagens, daí um conta pro outro a pergunta casualmente, mas é aquilo, o personagem é um homem, né? Fala, não, o personagem não tem sexo. Cool. Isso, ela fala, cool, ponto. Esse é o comentário. Assim. Sério mesmo, não vai nem questionar, não vai perguntar nada. Aí, mais pra frente, tem um personagem que ele é o personagem escroto. De boa parte do livro, ele faz o papel de personagem escroto. E aí ele chega, e ele meio que é o cara que tem os contatos com os publishers e tal. Deles fala... então, Mas ele tá envolvido no projeto? Então... Não, ele só tá envolvido basicamente nessa parte do publishing. Tá. E ele emprestou, ele que fez a engine, na verdade, estão usando a engine dele. E ele diz, o personagem é homem, né? E eles falam, não, na verdade a gente pensou que ele não tem gênero. E aí ele fala, não, tem que ser, isso é um problema, porque o público é mais masculino e então vai vender mais. E daí eu falei, finalmente, agora sim, agora vai, Agora é um chegou, argumento, agora eu entendi por que isso aconteceu, agora alguém vai vir aqui e esculachar. E aí eles falam, não, mas a gente quer que o jogador vai ser mais fácil para ele se identificar, todo mundo pode se identificar se o personagem for gênero neutro. E aí ele fala, não, porque no meu jogo eu fiz o personagem mulher e o jogo podia ter vendido bem mais. E eu, agora vai. Daí eles falam isso, né? Continuam defendendo o gênero neutro e o cara... Não, eu super concordo com vocês, eu acho muito legal. Tipo, o cara escroto também fala que ele acha muito legal, só que se eles querem vender mais, eles... Mas olha, eu acho muito legal o que vocês estão fazendo, super concordo e acho que é uma decisão de vocês, eu só queria colocar isso aqui, então vocês tomem a decisão de vocês. Eu, não, cara. Tipo, até o cara escroto não é permitido questionar o gênero neutro, assim, é um nível de protecionismo da... Gatekeeping! Só que isso é um nível até não sei se, eu não sei qual autora é envolvida com o mundo dos jogos, mas ou ela é muito fã, ou ela efetivamente tá envolvida, né, em algum, porque, cara, isso aí aconteceu com o Ubisoft, por exemplo, não faz muitos anos. A equipe criativa veio ao público falar, não, a gente nunca lançou um jogo com uma protagonista mulher, porque os donos, a galera, os executivos, disseram que isso não ia vender um jogo e queriam um protagonista homem. E pronto. E tipo, isso acontece, boicote desse nível acontece. Não é porque as pessoas não querem, não é porque a equipe criativa tá tudo bem, tipo, você colocar isso na tua história. É Sim, eu acho que reflexo da realidade. Seria muito mais interessante, ele podia ter tratado isso muito melhor. Tanto que depois eles... tem 2 empresas que querem publicar o jogo, e uma delas é uma empresa que eu achei outro problema na parte da ambientação, é que ela... que eu falei, né? Que parece que o jogo parece que se passa no tempo atual pela mentalidade dos personagens e pelos jogos que eles fazem, porque sempre que eles fazem jogos, são jogos que na época não fariam sentido, ou são jogos, tipo, muito revolucionários à frente do seu tempo. E também porque daí ela decide, ela chama uma empresa
é uma das empresas que quer publicar o jogo, ela dá o nome de uma empresa que existe agora, que é uma empresa indie, que é a Cellar Door Games. E daí eu fiquei tipo, oi, essa empresa só foi criada em 2009. E aí você tá dando, em 96 essa empresa existe. E o que E é isso sabe? aí. Então, ok, é ficção, mas começa a ficar confuso o negócio. Mas enfim, essa empresa também é uma empresa que fala, que acha super legal e que isso aí, gênero neutro, é sucesso. Vamos ter que deixar assim. Como que é? É Cellar Door Games? Eu acho que eles fizeram o Rogue Legacy, eu acho. Ah, o Rogue Legacy, ok, tava procurando Eu aqui. acho que você perdeu a pauta principal do livro, Tots, que na verdade ele é sobre time travel. Não. Ou Eu achei que multiverso. era sobre isso quando o Tots Ou me mostrou multiverso. o título. Tomorrow. Não, eu isso é achei- só eu uma jurava que era referência. sobre. Essa é só uma referência pedante a Shakespeare. É. Peraí que tá passando um avião aqui. Chateado, eu jurava que era um livro sobre viagem no tempo, cara. Bom, Só- temos um a menos no clube Não, do livro, então. Só se aí eu não. Não, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito trazer isso pro Clube do Livro, porque é um livro de uma escritora jovem, Recente? Uhum. atual, é um livro que gira em torno de. Eu acho até que seria uma discussão interessante pro Clube do Livro, mas agora eu já tô destilando tudo aqui. Já foi ódio, já foi. Não, mas deixa eu dar outro exemplo que eu achei também que é bem significativo de como esse esquema da checklist que eu falei não só não adiciona nada, como muitas vezes tira. Que é tipo, tem uma cena em que o personagem, o principal, né? Ele são dois, né? Um cara e uma guria. Ele vê ela chegando e faz tempo que ele não vê ela e ela tá grávida. E daí ela descreve assim, que quando ele viu ela grávida, ele teve a vontade de fazer uma coisa horrível e muito... como é que é a palavra? Quando você tá... tipo, invasiva. Ele teve a vontade de fazer uma coisa muito horrível e invasiva que todo mundo costumava fazer com mulheres grávidas, que era tocar na barriga dela. Uhum. E daí, tipo, a forma como aquilo tá escrito, isso aqui não faz sentido. Primeiro, ok, não fazia sentido pelo personagem em si. Eu acho que ele não faria sentido ele ter aquele impulso. Mas ela não descreve que ele teve aquele impulso e depois ele pensou. Ela podia ter escrito, né? Tipo, ele teve esse impulso, mas depois ele pensou, não, isso é invasivo. Não, é a autora escrevendo no texto, tipo, ele pensou em fazer isso, mas olha só, pessoal, isso aqui é uma coisa muito invasiva. Ok? Eu ia te pedir esse livro em terceira pessoa ou ele é na ponto de vista de algum dos personagens? Não, é a terceira pessoa. É o narrador onisciente, assim. E daí ele fica, às vezes tem alguns. Ela faz umas brincadeiras interessantes de estrutura, mas vai seguindo os dois, assim. Tem capítulos que é mais do ponto de vista do dele e dela, tem outros mais dela. E tem uns que ele. Tem uma hora que eles estão fazendo um jogo que basicamente eles estão brigados e cada um tá fazendo uma metade do jogo. Então os capítulos são sempre tipo um A e um B. Então é um dele e um dela, assim. Tem umas coisas interessantes. E eu acho que é uma pena porque a parte que ela faz, o relacionamento dos dois, ela desenvolve bem. É muito bom, assim, eles têm um relacionamento bem interessante. Agora peca muito, muito nesses aspectos, assim. Pra mim, a parte também da ambientação falha, tanto no sentido dos jogos, da tecnologia. Tipo, 2006, a mulher tá jogando jogo de smartphone. Tipo... não era tão comum. Não existia smartphone em 2006. E tipo, uns detalhes assim que... pra mim... Faltou pesquisa. Não, no final ela lista todos os livros que ela leu sobre videogame nos anos 90 e 2000. Bom, faltou revisar depois e não perceber esses detalhes. Ou faltou jogar também. Ou não se importar. Ela até, tipo, lista que algumas coisas ela preferiu... Não se importar. Ela era viva nos anos 90, afinal? Eu acho que não. Boa pergunta. Eu acho que não. Então, isso talvez explique muita coisa. Ela parece bem jovem. Eu acho que ela deve ter nascido no meio pro fim dos anos 90. Mas... O que eu tava falando? Da questão das pesquisas que ela fez. Que ela escolheu algumas coisas não manter real. E ela até cita nas notas no final que em algumas coisas que às vezes ela menciona o beta de um jogo que acabou de sair, e que às vezes ela falou que as datas não fecham muito bem, mas que ela quis escolher o jogo que ela achou que era mais interessante pro plot. Ok. Mas em alguns casos, teve algumas coisas que pra mim pular já muito me deslocam
ah, me deixam perdido, assim, porque logo no começo, quando eles estão fazendo um jogo, aí, tipo, eles passam o controle pra alguém testar. Eu, peraí, anos 90, estão fazendo jogo no computador, ninguém usava controle pra jogar. Era, tipo, no teclado, né? Tipo, vocês não estão fazendo Uhum. pra console, são duas pessoas Não tinha. universitários fazendo um jogo. Uhum. Então já ali, daí começa a acumular esse tipo de coisa e vai irritando, assim, um pouco. Irritando pra você que está envolvido na indústria games. Sim, então, a maioria das pessoas É, provavelmente não nota esse tipo de detalhe. Mas eu acho que uhum. esse ponto dessa coisa de tecnologia, pra mim, eu relevo boa parte, porque, ok, é ficção, ok, se você quer que nessa época existia tal coisa, ok, eles fizeram vários jogos revolucionários, criaram um MMORPG antes do WoW, uh, free to play, antes de existir essa noção. Como Deus quis que fosse. Meu Deus, que Então Blizzard claramente não seguiu essa regra. essas coisas eu relevo porque são ficção. Agora, as coisas do checklist do Twitter ali Incomoda, me né? incomodam. Uhum. Mas ela chegou a inserir, tipo, os termos meme do momento? Racial, cringe, etc. Não. Ou não? Não, é mais o contexto de você criar coisas cool Sim. entre os jovens before it was cool. Que aí é realmente, né? Tipo, eu vai acho que fazer gênero neutro antes que isso fosse algo relevante em pauta Eles são dentro do game mundo dos developers dos jogos. anos 2020 e cacetada que foram de volta no tempo para recolonizar a sociedade, todos. É. Nessa cultura. Cara, Mas é isso. gênero neutro em jogo eu não consigo lembrar de ter visto em algum jogo que eu joguei. Gênero neutro, efetivamente, sim. Ah, o exemplo mais recente que eu consigo lembrar de diversidade em jogo que ficou bem famoso é o Unsighted. Que, se eu não me engano, a protagonista é uma personagem trans. E o jogo é desenvolvido também por uma equipe de pessoas trans. Mas assim, só que eu lembro que quando saiu o debate, tipo, isso era relevante no jogo ou algo do tipo. Não era só por ser legal, né? E é um jogo indie, eu acho que é mais comum ver isso em jogo indie também. Em jogo grande vai ser aquele argumento da Ubisoft que a gente tava comentando antes. Tipo, não, o joguinho tem que ter um homem branco fazendo pose na capinha, Fazendo senão não vai barbinha com a vender. mão. Fazer o BioShock Infinite, que as pessoas pegam o maior exemplo, né? Que dizem que é um jogo incrível, revolucionário. A capa é a capa mais genérica, um homem branco com uma escopeta no ombro. Mas então, isso é outra coisa que me deixou assim, porque, como eu disse, no começo é muito bom e ela trata algumas dessas coisas de uma maneira interessante no começo. No começo ela fica viajando no tempo, tem tipo a parte que eles eram criança, a parte que eles eram adultos e começaram a fazer o jogo, e tem o presente. E daí ela traz, às vezes, no presente, algumas coisas, tipo, numa entrevista pro site Kotaku, e daí ela pega e coloca um trecho do repórter entrevistando um dos criadores em algo depois de tudo que aconteceu da história. E daí tem, tipo, o primeiro jogo que eles fazem é um jogo muito inspirado em jogos japoneses, em temas japoneses. Tanto que na capa do livro você tem aqui aquela onda, né? Aquela obra de arte famosa. E eles usam meio que isso como uma inspiração. E o jogo se chama Ichigo, é todo japonês o jogo. E aí, Eu lembro desse nome. então ela traz Não, Ichigo é o nome do jogo, não é o nome da obra. Do Sim, 4. eu lembro Ichigo desse... é uma palavra. É tipo Não, mas eu lembro de um 5. jogo com esse nome. Eu lembro de um jogo com esse Não, nome. tem um personagem daquele anime do Não é Bleach? Bleach, exato. Ichigo. Bleach. Ichigo Kurosaki é o protagonista. Ah, agora me perdi, que eu tava falando Ichigo. Falando Sim. E daí tem tipo ela traz, ela vai às vezes pra esse futuro, vai ao presente, na entrevista, que daí é tipo o cara do Kotaku entrevistando eles e daí falando tipo, no primeiro jogo de vocês fizeram com temática japonesa, você não acha que isso é apropriação cultural? E aí o cara, um dos criadores do jogo, né, fala, eu não acredito nisso, isso é censura, não sei o quê. Tipo, umas atitudes muito, muito certas e muito reais naquele contexto, porque aquilo ali tá no contexto atual. Aí você tem o personagem agora, no tempo de agora, respondendo pelo jogo dele do passado. O repórter tá acusando o jogo do passado de apropriação cultural. E aquilo tá muito certo, tá muito bem feito.
E Tá depois, realista, tá realista. tá Né? realista. E depois vai pela janela, nunca mais tem essas coisas e se perde no resto, assim. Tipo, o começo é muito, muito, muito bom mesmo. Por isso eu tô falando mais das coisas ruins aqui que me incomodaram, mas é por isso que eu fiquei tão revoltado. Precisamos daquele template do desenho do cavalo sobre esse livro, Tots. Desenho do cavalo. É, As primeiras 70 páginas é o cavalo pegando fogo, as outras, não sei quantas páginas tem esse livro, 400, tem é 400, assim, mas é tipo... o cavalo É o rabiscadinho. stick Ele figure do começa. cavalo. Eu diria que ele começa aqui alto, depois ele fica mais alto, e daí depois é um declínio lento, 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 até chegar no penúltimo capítulo, que ele vai pra fossa no penúltimo capítulo, e aí o final não é nada demais, não é tão ruim Ah, assim. você terminou o livro, então eu achei que você estava relatando ele, mas você não já E tinha esse terminado. foi o clube do livro de Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. É. Clube do livro abreviado, né? Abreviada e o clube do livro invadiu a pausa pro Abridged. café. Clube do livro Ah, Abridged. Mas eu entendo, 20 mil léguas submarinos eu trouxe aí também pro Meu Deus. O pausa. próximo, então, a ler um livro que não vai gostar sou eu, pra vir relatar. Mas daí tem Vou que ler um ficar livro, triste. né, João? mas, Ei, não me expõe assim, Otávio, dá licença. mas vale salientar que o livro é um best-seller, vai virar filme, então claramente Porra, vai funciona. virar filme? Ih, Claramente funciona ficar colocando essas coisas aí. Funciona, O funciona. pessoal gosta. Esse papo de videojogos aí é, Não de videojogos, eu tô falando do checklist do Twitter. funciona também, funciona. Bah, que pena. Pena, sinto, porque é tempo, né, bicho? É uma leitura e ainda foi uma leitura que você começou bem, né? eu Eu acho que isso é o quero. que mais amarga, né? Quando a leitura ela começa Isso. boa e só vai ladeira abaixo ali, né? É Game of Thrones, cara. É o seriado do Game of Thrones, é isso aí, né? Vamos chamar de Game of Thrones, Síndrome do Game of Thrones, isso Síndrome aí. do Game of Thrones, isso aí. É isso Eu, aí. eu quero puxar. Puxar. Eu quero aproveitar esse discurso sobre. Como é que se diz? Mentalidade inclusiva em obras e tudo mais, e trazer aqui para a luz da pausa pro café a sugestão de um vídeo que eu postei para vocês esses dias, que é o Sean. Eu não sei que tipo de canal é ele, eu conheci ele numa thread do Twitter, que eu tava lendo sobre, sei lá, algum post sobre Harry Potter. E daí, aliás, não era sobre Harry Potter, mas era sobre isso, sobre... então, era sobre uma thread que falava de alguma obra, agora não lembro qual que era, se era um jogo, um livro, alguma coisa, e retcon de algumas coisas. E daí na thread tinha um comentário sobre, olha o que o cara fala aqui de Harry Potter, que a J.K. Rowling começou a enfiar um monte de coisa no livro, né, depois Depois que finalizou a obra, Exato. né? Dumbledore era gay, a Hermione, quem disse que ela não é preta, e assim vai. E daí tem um vídeo do cara que a gente vai postar no link desse episódio, que ele esmiuça muitas coisas, assim, erradas com Harry Potter, se você parar pra analisar, assim, que eu, Não faz pelo menos, acho sentido com o que eu aconteceu acho que depois. a maioria dos leitores do Harry Potter, creio eu, na minha época, pelo menos, foram crianças ou adolescentes, e você simplesmente não tem noção dessas coisas. E claro que também esses são tópicos que na época nem eram basicamente discutidos, né? Então, muito depois que se descobre a problemática. E quando o Todd estava falando dos problemas daquele livro ali com esse revisionismo de coisas do Twitter, me lembrou muito esse vídeo que eu li do Sean. Uma coisa muito engraçada que ele comenta sobre a J.K. Rowling, é como se ela falasse da obra dela assim, ela faz uma ameaça que ela pode deixar a história muito mais interessante. Eu achei muito engraçado como isso é demonstrado quando ele fala, porque isso faz alusão aos absurdices, aos absurdos, né, que ela depois revela, a irmã não era preta, não sei o que era assim. É muito bom, cara. Esse vídeo é muito bom. E é um vídeo longo, é tipo 1h40, mas vale Um muito a podcast. pena. É um podcast solo, né? O cara fala solo ali sobre. Sim. E eu fiquei muito entretido lendo, nem vi o tempo passar, cara. É muito, muito Pois eu interessante. tenho outra coisa mais falando da querida JK. Hum. Tem outra coisa muito interessante que eu estou trazendo como comentário mesmo, que foi o lançamento do novo livro dela, Sim. The Ink Black Heart, né? O Sim, sim. coração preto tinta, a Uhum. tinta preta do coração. Não sei como que eles traduziriam Acho que é o isso, né? coração preto como tinta. Alguma coisa Alguma coisa assim. assim. Que ela lançou sobre o pseudônimo dela, que hoje já é conhecido, que é o Robert Galbraith.
Que até esse pseudônimo era. Na época, foi a tentativa dela provar que ela não. Não é só porque ela lançou Harry Potter que ela conseguia fazer um livro ser bem vendido. Só que daí, como todo mundo sabia que era ela por trás desse pseudônimo, acho que, infelizmente, né, não tem muita validade essa Spoiler, Mas né? editora. Pode. a questão, tipo, ela mandou com esse nome pras editoras ou ela entrou em contato com editoras que ela conhecia e disse que quero lançar com pseudônimo? Porque senão também não prova nada. Eu acho que ela quis lançar como esse pseudônimo, porque eu lembro que é Morte Súbita, acho que é o nome Ah, do livro que ela lançou com esse pseudônimo. Mas, enfim, de qualquer forma, esse livro, ele tem, sem brincadeira, estou com a página dele aqui aberta, do Amazon, 1462 páginas, meu amigo. Peraí, qual Sabe, deles? tipo, E sobre o que é esse o livro, Otávio? The Ink Black Heart. É esse livro que ela lançou agora. 1462 páginas. Esse livro é sobre um editor de vídeo, uma editora de vídeo no YouTube que faz animações para vídeos, que acaba sendo acusada de transfobia em algumas de suas animações e começa a ser cancelada pela internet. O quê? Já no começo, vamos Ah. fazer uma breve análise do livro, que já no começo ela já fez uma auto-inserção, então. Não, porque aí Não? tá o pulo do gato. Ela saiu, declarou em entrevista que não tem nada a ver essa história com as críticas que ela levou sobre comentários transfóbicos em 2020. Nada. Mas Tenho certeza o livro, assim, gente, desculpa, tô estragando a história, assim, se alguém queria ler, infelizmente, assim, vou estar Você estragando, tá mas o livro, salvando alguém, as não pessoas salvando alguém, pode ser. lê 1.400 páginas disso, credo. Retrata Ed Liddell, a co-criadora de um desenho animado, na verdade, né? E ela é assassinada por internautas que estavam cancelando as animações transfóbicas, racistas e capacitistas dela. Ai, 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 esses Supostamente. internautas. Ai, ai, ai. Supostamente, tá? Porque o livro diz que ela foi acusada disso. Mas enfim. Enfim, cara, a pessoa, assim, pra tu ver. É aquele meme, você já superou aquilo? Claro. Daí a pessoa vai lá e escreve um livro de 1.400 páginas a respeito, né? É muito engraçado isso. É quase você ver alguém. É triste de você ver alguém se debatendo por ter sido acusada Pra quem não sabe, a JK foi. Ela fez algumas declarações bem transfóbicas mesmo. E deu suporte para lojas que também vendiam produtos transfóbicos, basicamente. E toda vez que alguém, né, fala, ó, JK, isso daí não é legal, não. Ela vai lá e fala, não, é legal, eu penso assim e se foda, é o meu pensamento, isso daí é cultura do cancelamento, isso aí é problema da internet. E ela escreveu um livro inteiro sobre isso, cara. Então, eu só achei, como o João já trouxe a JK pra pauta, achei interessante citar o fato de uma pessoa escrever um livro de 1.400 páginas Eu fico pra tirar pra com fora. pena dos jornalistas que tem que ler isso aí pra escrever matéria a respeito. Porra. Pô, você vai É. escrever um livro desse, pelo menos escreva curto, né? Sacanagem. Sacanagem mesmo, cara. Sacanagem. Escreve um conto. Escreve um conto. Mas enfim, escreve um conto, escreve qualquer coisa, mas assim, as avaliações também estão bombando ali, é bem engraçado de ver isso. Alguém devia ter dito pra ela que você não precisa publicar tudo que você escreve. Não precisa. Principalmente se é pra tentar tirar o teu da reta, né, meu amigo? Tentar se defender e depois dizer que não. Ai, ai. Ai. É isso, eu acho que fora isso nada aconteceu no mundo nas últimas semanas, acho que tá tudo na maior paz. Não, nenhum tranquilidade. monarca foi. Nenhum monarca morreu tarde. Ah, tá. É. O Monark Assim. continua aí vivo, É. infelizmente. 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 Notas tristes. Notas tristes aqui. Notas tristes. Monarcas faleceram, mas não aqueles que esperamos. É isso. Não todos os que esperamos. você Não quer todos dizer, os né? que esperamos, exatamente. Pois. E de nada adianta a monarquia falecer se a monarquia continua existindo também. Pois é. Pra mim, todo monarca que morre de morte natural morreu tarde. Morreu tarde. E não há justiça histórica nisso. Não há justiça. Não. Só a guilhotina é o que há. Mas acho que é isso então, meus caros. Mais algum assunto para essa pausa? Não, Ah, quer dizer, não da minha parte, acho.
Olha, tem um assunto, só que é meio breve, eu acho. A não ser que vocês queiram puxar mais alguma coisa. Passa aí a sua nota, Mas nota de saída, então. Só que eu não sei se eu quero adicionar aqui, porque também são notas tristes. Na real, são notas de desapontamento, né, cara? Que é o tal do É sobre isso. Clan que vocês devem ter visto, né? Cara, Tá, o sabe quê? o Cuscuz Clan? Sabe o que é curioso disso aí? Porque eu tinha visto no dia anterior, acho que eu vi essa imagem no Twitter. Eu tinha visto um vídeo de um programa sobre música com o Chico. Eu sempre esqueço sobre o sobrenome dele. É um músico brasileiro que fez aquela música do Mama África. E o álbum, se eu não me engano, o álbum do Mama África se chama Cuscuz Clan. Uhum. E aí, E de quando que é essa música? dos anos Ou esse 90, cara. Ah, tá. E Chico César. E aí quando eu vi aquilo, inacreditável, o pessoal da extrema-direita se apropriou do Cuscuz Clan, colocou o capuz no milho, isso aí, fizeram um cartaz lá. É isso, cara. Essa é a Usando pior realidade confirmada, usando né? a liberdade poética dos áudios do Medo e Delírio, é só caralho! É isso aí. Não tem como dar errado, né, amigo? Não Não. tem. É Tem tudo pra impressionante. dar errado, tem tudo pra não Tem dar tudo certo. pra dar errado. É isso aí, Não cara. sei. É o nível de absurdo que você não consegue inventar pra pôr numa história, cara. Não dá. Mas Fica o lembrete, se ainda não tiver rolado o Por isso que primeiro eu sempre turno. que eu leio. Pode falar, Não, Tots. diz. Não, é por isso que sempre que eu leio as histórias do Tots, eu acho que ele ainda pega leve com a realidade ali. As histórias sobre o Brasil político, eu acho que o Tots ainda pega bem O leve. pessoal do sensacionalista tá passando fome, cara. Não, tá passando mal de tanta coisa, né, meu amigo? Tá todo mundo passando mal, né? Não tá dando. Eu só ia fazer o lembrete de que se ainda não tiver rolado o primeiro turno quando esse episódio for publicado, lembrem que o voto é secreto, né, pessoal? Secreto. É só isso que eu vou dizer aqui. E até onde. Eu só quero Mas ir eu acho votar que uma faltam vez. 13 dias pra eleição, né? É, Faltam 13 dias pra eleição? pro primeiro turno, 13 sim. dias. Pro primeiro. Faltam 13 Ah, dias. Uhum. E 13 se Deus dias. quiser, é o único turno. 13 dias. O local de votação é do lado da minha casa, mas eu não quero ir 2 vezes. É isso aí, é isso aí. Ai. Mas então, nessa nota, então, encerramos uma pausa pro café. São 13 horas aqui no Brasil. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Tchau, Até. tchau.